E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, nós observamos a parte de tabela verdade, né? Nós já observamos toda aquela parte da tabela verdade, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e junção exclusiva, né? Toda essa parte aí da construção da tabela verdade, nós já observamos, então a gente já tem uma certa base, um certo suporte para poder dar continuidade, né, dentro do raciocínio lógico. Resolvemos algumas questões, né, envolvendo essa parte de tabela verdade, e agora nós vamos dar um próximo passo, né, um passo seguinte dentro de raciocínio lógico, observando o que eu costumo dizer que é o que mais acontece em prova de concurso. De raciocínio lógico, pode ter certeza, independente da prova que você vai fazer, se você vai fazer prova do Tribunal de Justiça, se você vai fazer prova para carreira policial, se você vai fazer prova para analista, para técnico, seja o concurso que você estiver aí pretendendo, pode ter certeza que o que nós vamos observar agora, dentro de raciocínio lógico, vai cair na sua prova. Se tiver raciocínio lógico no edital, pessoal, equivalência e negação lógica sempre acontece, sempre aparece nas provas equivalência e negação lógica. E aí nós vamos continuar com a mesma ideia, entendendo que raciocínio lógico não é interpretação de texto, entendendo que raciocínio lógico é aplicabilidade de regra, e nós vamos começar a observar agora mais regras, né? Nós vamos começar a observar agora as regras de equivalência e as regras de negação lógica, né? Você pode encontrar no edital também isso como leis de Morgan, essas negações lógicas, ok? Então isso está sempre acontecendo. Nas últimas provas aí que o CESP fez, caíram questões envolvendo equivalência. As últimas provas que a Fundação Carlos Chagas fez, caíram questões envolvendo equivalência e negação. Nós vamos observar essa parte teórica e depois nós vamos observar isso na prática de exercício e ver como é que nós podemos utilizar essa teoria de equivalência e negação lógica para resolver os exercícios dessa parte, beleza? Então, fica esperto, fica atento no que nós vamos conversar a partir de agora. Se você estiver aí assistindo aí de noite, né, de madrugada, pega um cafezinho, coloca aí do lado, que vale a pena esses próximos minutos que nós vamos gastar aqui no estudo do raciocínio lógico. Beleza? Essa parte de equivalência e negação, eu costumo dizer que ela é indispensável. Se você tivesse pouco tempo para estudar, pois pode ter certeza que essa parte de equivalência e negação lógica era a parte que vocês deveriam estudar, tá certo? Não é que vai cair só isso, mas é algo que a gente tem certeza, a gente que está acostumado a observar as bancas, as questões de concurso, a gente tem certeza que equivalência e negação lógica vai acontecer na prova. Então vamos dar uma devida importância, uma devida atençãozinha aí, uma atenção na verdade maior, tá? Para essa parte que nós vamos começar a estudar a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Eu queria começar falando para vocês uma coisa. Equivalência, nós observamos tabela verdade. Eu queria começar falando que equivalência é quando as tabelas verdades são iguais. Eu vou ter uma frase, lembra que toda proposição ela pode ser representada através de uma tabela verdade. Lembra lá daquela historinha que uma tabela pode ter 2 linhas, 4 linhas, pode ter 8 linhas, 16 linhas. Então essas linhas aí, vamos imaginar que eu tenha 2 frases. Eu monto uma tabela verdade para uma primeira frase, monto a tabela verdade para a segunda frase, e se essas tabelas forem iguais, eu digo que elas são equivalentes. Equivalência é isso. Equivalência é quando as tabelas verdades são iguais. Ok? Vamos observar algumas regras, né, como eu já falei ainda há pouco, em que a lógica sentencial, o raciocínio lógico, chamou de propriedades. E aí, quais são essas propriedades? Vamos aqui, presta atenção aqui, observa aqui no material. Equivalência de proposições. Olha só o que eu coloquei aqui, é quando as tabelas verdades são iguais. Beleza, isso eu acabei de falar. Vamos observar algumas propriedades, certo? A primeira propriedade, olha só essa propriedadezinha aí. É a propriedade da dupla negação. Propriedade aí da dupla negação. Olha só. Deixa eu trocar aqui a cor do... Propriedade da dupla negação. O que essa propriedade diz, né? Essa propriedade aí da dupla negação. Pessoal, essa propriedade, ela vai trazer o seguinte: a dupla negação é muito simples. Olha aqui. A dupla negação ela é muito tranquila, muito simples. Eu acredito até que isso aí raramente acontece de forma direta nas provas de concurso. A dupla negação geralmente acontece de forma secundária, porque é muito fácil.
você vai ter que, como o próprio nome já está dizendo, você vai ter que negar uma frase duas vezes. É a dupla negação. E quando você nega uma frase duas vezes, ela volta para onde ela estava. Por exemplo, se você diz o seguinte, o Brasil faz parte da África. Isso é uma proposição. Qual é a negação dessa proposição? A negação é: o Brasil não faz parte da África. Agora nega essa última frase em que eu falei, fica: o Brasil faz parte da África, ou seja, volta para onde estava, certo? Então quando você nega uma proposição duas vezes, ela volta para onde ela estava. Se você diz assim, hoje eu vou estudar, a negação disso, hoje eu não vou estudar. E se você negar de novo, vai voltar para a primeira frase, que é hoje eu vou estudar. Então a dupla negação, ela é tranquila, não tem muito mistério com a dupla negação, tá certo? Olha só, nós podemos até colocar, já tá aqui, na verdade, né? Olha só, ó, se eu tenho uma proposição P, eu nego essa proposição P duas vezes, ela volta para onde estava, certo? E como eu disse ainda há pouco, vamos observar aqui a tabela verdade, como eu acabei de falar, que equivalência de proposições é quando as tabelas verdade são iguais. Observa essa tabela verdade aí, ó, da negação. Olha o que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma proposição P, certo? Aí aqui eu coloquei a negação da proposição P e aqui está colocado a negação da proposição P. Então vamos observar primeiramente essa coluna aqui, ó. A proposição P, né, essa proposição aqui, como nós já vimos, né, uma proposição, uma tabela verdade, se ela tem apenas uma proposição, ela vai ter duas linhas. Então vai ficar verdadeiro ou falso, como tem aí. Certo? Então a negação disso, né, a negação dessa coluna aqui, ó, onde é verdadeiro, ó, pessoal, vira falso, e onde é falso, vira verdadeiro. Beleza, você negou. Agora você tem essa coluna aqui, ó. Nega essa coluna, onde é falso, vira verdadeiro, onde é verdadeiro, vira falso. Então o que aconteceu? Essa última coluna aqui, ó, ela não é igual à primeira, ela é igualzinha à primeira, tá certo? A última coluna é igual à primeira. Então, a dupla negação, quando você nega uma frase duas vezes, que foi o que aconteceu aqui, né? Nós negamos aqui a primeira vez, aí depois nós negamos aqui a segunda vez. Quando isso é feito, né? Neguei duas vezes, a minha frase volta para onde ela estava, tá certo? Beleza? Então, olha só, olha aqui. Eu costumo dizer que essa propriedade da dupla negação não cai de forma direta numa prova de concurso, porque a resposta é a própria pergunta. A banca, como seria uma pergunta envolvendo a dupla negação? Seria assim: qual é a dupla negação de hoje eu vou ao estádio? Ué, a dupla negação de hoje eu vou ao estádio é hoje eu vou ao estádio. Porque você nega duas vezes, volta para onde estava. Tranquilo? Então, essa partezinha aí da dupla negação, não se estressa muito. Isso aí geralmente acontece de forma secundária, dentro das questões de equivalência ou de negação que nós vamos ver mais na frente. Nós vamos precisar disso. Não é que isso vai ser descartado. Beleza? Essa foi a primeira propriedade. Vamos observar a segunda propriedade. Olha só. A segunda propriedade, pessoal, é a propriedade comutativa. Tá? Propriedade comutativa. Pessoal, essa propriedade comutativa, ela é a mesma propriedade comutativa lá da matemática. Vamos abrir um parêntese aqui rapidinho na nossa explicação de raciocínio lógico. Lá na matemática, se eu tenho o seguinte, ó, se eu tenho 2 mais 3, eu posso dizer que isso aqui é igual a 3 mais 2? Posso? Posso. Isso aí é justamente a propriedade comutativa. Pessoal, lá na matemática, se eu tenho 2 vezes 3, eu posso dizer que isso aqui é igual a 3 vezes 2? Posso. Dá no mesmo, né? E como é que funciona no raciocínio lógico? Do mesmo jeito. Como é que funciona no raciocínio lógico? Do mesmo jeito. Qual é a diferença? A diferença é que nós não vamos ter dois números, nós vamos ter duas proposições. E nós não vamos ter um sinal de mais, de menos, uma operação. Nós vamos ter um conectivo lógico. Então, olha só, olha aqui.
Se eu tenho 2 mais 3, eu posso dizer que é a mesma coisa de 3 mais 2? Posso. Tá? É a propriedade comutativa sendo aplicada lá na matemática. E no raciocínio lógico, como é que funciona? A diferença é que você não vai ter dois números, você vai ter duas proposições. Por exemplo, você vai ter uma proposição assim, ó. Hoje eu vou ao cinema e amanhã eu vou ao estádio, certo? Eu posso dizer, utilizar a propriedade comutativa lá da matemática e fazer a mesma coisa que eu faço lá na matemática com essas duas proposições. Hoje eu vou ao cinema e amanhã eu vou ao estádio. Qual é a diferença? Eu não tenho dois números, eu tenho duas proposições e eu não tenho uma operação no meio, eu tenho uma operação matemática, um mais, um menos. Eu tenho aqui um conectivo lógico, o e, o ou. Tá? Então se eu digo, repetindo, hoje eu vou ao cinema e amanhã eu vou ao estádio, uma equivalência para isso é hoje eu vou ao cinema e amanhã eu vou ao estádio. Amanhã eu vou ao estádio e hoje eu vou ao cinema. Você só troca de lugar as frases, ok? Dá no mesmo. Como seria uma pergunta, como a banca, a Fundação Carlos Chagas poderia cobrar? Dessa forma. Ela ia pedir assim, ó, qual é a equivalência de João é alto e Pedro é forte? Aí você ia responder, Pedro é forte e João é alto. Você só vai trocar de lugar as proposições simples. A primeira proposição com a segunda passa a ser a primeira passa a ser a segunda. O conectivo mantém a mesma coisa, igual lá na matemática, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no material, olha só. Essa regra, olha o que eu coloquei aqui, do ladinho aqui, do lado direito. Essa regra vale para quem? Assim como lá na matemática, né? Ó, lá na matemática, aqui no nosso parênteses, serve para o sinal de mais, serve para o sinal de vezes, não serve apenas para um sinal, para uma operação matemática. No raciocínio lógico também não vai servir apenas para o i. Vai servir, isso aí vai servir, ó, para o i, para conjunção, vai servir para o ou, de junção, vai servir para bicondicional, certo? O se somente se, e vai servir para disjunção exclusiva, o ou, tá bom? O que isso quer dizer? Olha para cá, rapidinho. A banca, ela pode cobrar isso aqui da seguinte forma. Qual é a equivalência de João é alto e Pedro é forte? A equivalência é Pedro é forte e João é alto. Só troca de lugar. No lugar do i, ela também pode colocar um ou. Ela pode cobrar assim, ó, João é alto ou Pedro é forte. Qual é a equivalência disso? Você pode utilizar a propriedade comutativa quando for o conectivo ou e simplesmente trocar de lugar as proposições simples? Pode. Você pode fazer isso se for o conectivo i, se for o conectivo ou, se for o se somente se e se for o ou. Você pode também ter uma frase assim, João é alto, se somente se, Pedro é forte. É só trocar de lugar. Você está trazendo uma equivalência lógica para essa frase utilizando a regra da comutatividade. A frase também pode ser ou João é alto ou Pedro é forte. Qual é a equivalência? Ou Pedro é forte ou João é alto. É só trocar de lugar. Você também estará trazendo uma equivalência lógica para essa proposição composta utilizando a regra da comutatividade. Beleza? Bom, nesse caso é melhor você memorizar para quem que não serve. Para quem não serve, a regra da comutativa, ela só não serve para a condicional. Ou seja, se tu tem uma frase assim, ó, se João é alto, então Pedro é forte, você não pode trocar de lugar e dizer se Pedro é forte, então João é alto. Não pode, tá certo? Por que não pode? Porque a tabela verdade não permite isso. Equivalência, tudo que a gente observa em equivalência, né, traz a definição de que é quando as tabelas verdades são iguais. Se eu tenho as minhas tabelas verdades iguais, eu digo que são equivalentes. E a tabela verdade de João A, vou colocar aqui a letra A e B, é a mesma tabela verdade de B e A. Isso acontece no ou, no i, no se somente se e no ou. Só não acontece na condicional, tá? Se tu tem uma frase assim, ó, A
então B. Você não pode dizer B, então A. Simplesmente trocar de lugar, porque a tabela verdade não permite isso. Beleza? Eu vou mostrar a vocês aqui de maneira rápida isso de forma demonstrativa. Vou demonstrar o porquê que isso acontece. Vamos olhar aqui no material rapidinho. Olha para cá. Tá vendo essa tabela aí? Essa tabela que eu coloquei? Tem duas proposições aí, certo? Duas proposições. Olha só, tem a proposição P e a proposição Q, certo? Nós sabemos que quando a minha tabela verdade tem tem duas proposições, ela terá 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Por que tem 4 linhas? Porque tem duas proposições. Agora vamos observar uma coisa aqui. E a gente sabe também que a tabela verdade começa assim, ó, V, V, F, F, V, F, V, F, né? Nós já vimos isso na parte anterior, beleza? Agora, se eu tenho uma frase, olha para cá, mais um pouquinho para frente. Se eu tenho uma frase assim, ó, P, I, Q. Eu posso simplesmente trocar de lugar e colocar Q, I, P? Eu sempre digo que um grande professor... Olha para cá rapidinho, olha para mim. Eu sempre digo que um grande professor de raciocínio lógico, é a tabela verdade. A tabela verdade vai ser o teu melhor professor. Tá na dúvida, tá com dúvida sobre raciocínio lógico? Corre lá na tabela verdade, dá uma olhada se você pode fazer aquilo que você está pensando. Se você puder fazer aquilo que você está pensando na tabela verdade, é porque você pode colocar aquilo que você está pensando em prática, num exercício. Tá? Então, olha só, olha aqui. A gente sabe que a tabela verdade aqui, ó, de P e Q, né? Aqui tem uma ordem. Primeiro a proposição P e depois a proposição Q. Então vamos observar o que dá. Olha só. V, né? E V dá o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque a gente sabe que só vai ser verdadeiro quando todas as proposições envolvidas forem verdadeiras. Não é isso? Agora, se for V e F, dá o quê? Falso. Né? Vai dar falso. Eu estou levando em consideração isso aqui, ó. Tá? P e Q. Se a tua frase for falsa, tiver o conectivo I e a outra for verdadeira, dá o quê? Falso. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, vai dar o quê? Falso. Isso pela regra da conjunção, certo? Que nós já vimos no momento anterior. Agora, pessoal, troca isso de lugar. Não olha mais para cá, olha agora para cá, certo? Olhando para cá. Eu tenho Q, I, P, beleza? Então vamos fazer nessa ordem. Q, V, I, V, dá o quê? Verdadeiro. A ordem não vai influenciar, é igual você ter 2 mais 3 e 3 mais 2, vai dar a mesma coisa. Agora se você tem F, I, V, dá o quê? Falso. V e F, falso. F e F, falso. Certo? Vai dar falso. Então observe uma coisa, independentemente da ordem, né? Se você faz isso aqui, ó, P e Q, e se você faz Q e P, você faz dessas duas formas, essas tabelas aqui, ó, observe só, são iguais. É a mesma tabela, beleza? Tá aqui, ó, a setinha aqui, ó. É a mesma tabela. Então essa tabela vai permitir o quê? Vai permitir eu fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó, P e Q, eu coloco Q e P. Beleza? Então, eu posso fazer isso. Eu posso simplesmente trocar de lugar quando o conectivo for o I. Por quê? Porque a tabela verdade me permite isso, tá? Então, olha só. Eu posso simplesmente trocar de lugar quando for o I. Eu posso simplesmente trocar de lugar quando for o OU, quando for o si, somente si, e quando for o ou. Eu só não posso fazer isso quando for a condicional. Beleza? Só não posso fazer quando for a condicional. Vamos observar aqui o motivo, o porquê. Olha para cá, rapidinho. Olha só. Vamos montar aqui uma tabela verdade. Olha só, eu tenho aqui, ó, proposição A, beleza? E tenho aqui uma proposição B, certo? Deixa eu melhorar aqui, rapidinho. Vou mostrar a vocês aqui
a questão da condicional. Então, olha só, eu tenho uma proposição A, tenho uma proposição B, certo? Se eu tenho duas proposições, a minha tabela verdade terá 4 linhas. Beleza? Vamos fazer uma tabela verdade aqui com 4 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Perfeito. Aí o que acontece? A gente sabe que a tabela vai começar assim, ó. V, V, F, F, V, F, V, F. Eu estou observando o seguinte, será se eu posso utilizar a propriedade comutativa na condicional? Então, se eu tenho algo assim, ó, A, então B. Vou colocar aqui uma coluna. Eu posso, então, já que eu posso utilizar a propriedade comutativa aqui nesse conectivo, então eu posso colocar B, então A, que vai dar a mesma coisa. Vamos ver se vai dar a mesma coisa? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha só. A, então B. Nessa ordem aqui, ó. Nessa ordem. Primeiro A e depois o B. Então vai ficar aqui, ó. V, então V, pessoal. Isso dá o quê? Verdadeiro. Na outra linha. V, então F. V, então F, pessoal. Isso dá o quê? Falso. É a regra da condicional. Lembra aí, ó. Vera, ficha, feia. Lembrou? Beleza? Então, a regrinha da condicional. Então, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, dá o quê? Verdadeiro. Não é isso? Verdadeiro. Se as duas forem falsas, dá o quê? Verdadeiro também. Né? Verdadeiro. Agora, pessoal, vamos olhar para cá. Ó. Vamos observar se eu posso trocar de lugar. Eu vou fazer nessa ordem. Primeiro B e depois o A. Certo? Então, olha só. V, então V. Dá o quê? Verdadeiro. Agora, olha só. F, primeiro, então V. F, então V. Dá o quê? Verdadeiro. V, então F. É justamente a nossa regra. V, então F, pessoal. Dá o quê? Falso. Né? Olha essa aqui, ó. F, então F. Dá o quê? F, então F. Verdadeiro. Agora eu chamo a atenção para cá, ó. Olha para cá. Olha para essa coluna e olha para essa coluna aqui. Essas duas colunas, elas são iguais? Não, elas são diferentes. Certo? Elas são diferentes. Ou seja, olha só. Essa coluna aqui, ela é diferente dessa. Observa que essa primeira coluna, ela tem VF, VV, e essa outra tem VV, FV. Essas colunas são diferentes. Então, a propriedade comutativa, eu não posso utilizar na condicional, beleza? Não pode ser utilizado aí a propriedade comutativa na condicional. Olha aqui. Então, nós acabamos de observar, através de uma demonstração aqui da tabela verdade, que eu não posso utilizar a propriedade condicional, a comutativa na propriedade condicional. Se você fizer o que nós acabamos de fazer para todos os outros conectivos, para o I, faz A e B, observa a tabela, depois faz B e A e observa a tabela, vocês vão observar que é a mesma tabela. Se você fizer a mesma coisa para o conectivo OU, A ou B, e depois fizer B ou A, vocês vão observar que vai dar a mesma coisa. Para o se, somente se e para o ou. Isso fica como exercício para vocês, beleza? Testem aí, façam esse teste, coloca A, se, somente se, B, e depois faz B, se, somente se, A. Observe se não vai dar a mesma tabela verdade. Depois faz com ou, observe também se não vai dar a mesma tabela verdade. E exercita essa parte de equivalência aqui da comutativa dessa forma, beleza? Essa forma que foi demonstrado aqui, provado por A mais B, utilizando a tabela verdade, aqui da condicional, que não pode acontecer a comutativa na propriedade condicional, essa forma ela é utilizada em muita coisa dentro do raciocínio lógico. Então eu peço que vocês treinem, fica como exercício para vocês, beleza? Então, a primeira propriedade, dupla negação, a segunda propriedade, comutativa, e aí não esquece, a comutativa só não serve para a condicional, beleza? Vamos observar a terceira propriedade, olha só.
Agora a propriedade 3, propriedade distributiva. Olha só isso, pode assustar, né, quando você olha aí pela primeira vez, né? Mas deixa eu explicar aqui, deixa eu fazer aqui também uma associação com a matemática, para que vocês possam entender. Eu vou abrir bem aqui rapidinho. Opa, deixa eu mudar aqui a cor, pessoal. Eu vou abrir aqui, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. O nosso bate-papo. Vou abrir aqui um bate-papo. Rapidinho, tá? Vai ser um parênteses, tá bom? Então observe só aqui uma coisa. Lá na matemática, se eu tenho isso bem aqui, por exemplo, ó, 3 vezes 2 mais 4. Tá? Como é que eu resolvo isso? Bom, tem gente que faz assim, professor, eu faço assim, ó, 3 vezes, aí resolvo parênteses, 2 mais 4, 6. 6 vezes 3, 18. Beleza, ótimo. Se você faz assim, você está fazendo de maneira correta. Agora deixa eu apagar bem aqui rapidinho. Mas tem gente que faz assim, ó. Tem gente que pega isso aí e faz assim, ó. 3 vezes 2 mais, né? Coloquei lá. 3 vezes 4, né? Ó. 3 vezes 4. Aí você tem 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, pessoal, 18, né? Então, observe só, dá no mesmo. Então, o que foi utilizado aqui, na segunda forma em que foi feito, né? Aqui, ó, essa forma aqui que nós fizemos, foi utilizado aí a propriedade distributiva. Como é que nós vamos fazer isso dentro do raciocínio lógico? Pessoal, do mesmo jeito, olha para cá, continua olhando aqui no nosso material, olha só. Como é que nós vamos fazer dentro do raciocínio lógico? Dentro do raciocínio lógico, a diferença é que nós não vamos ter 3 números, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3 proposições. E nós não vamos ter 2 sinais, como tínhamos lá no bate-papo, vezes e mais. Nós vamos ter aqui, ó, e ou, nesse caso. Então eu vou ter uma frase assim, ó, P, I, Q ou R, tá certo? E a questão vai pedir uma equivalência. E aí você vai utilizar a propriedade distributiva. Como é que você vai fazer aí para desenvolver a questão? Você vai fazer assim, ó, P e Q, tá aqui, ó, P e Q, aí ou, né, P e R, tá aqui, ó, P e R, certo? Então você vai desenvolver dessa forma aí. A mesma coisa serve para cá, serve para cá, serve para cá e serve para esse modo aqui também, tá? Então se você tiver aqui, ó, se você tiver, por exemplo, uma frase como no segundo caso aí, né? P ou Q e R, né? Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, P ou Q, tá aqui, depois, né? E P ou R, tá aqui, certo? Isso aí serve, pessoal. Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas tem mais exemplos aí, né? Tem aí 5 exemplos que vai dar no mesmo. Então, o exemplo 3, olha só, você tem P, então Q ou R. Como é que fica? A questão ela vai se apresentar nesse formato. E a resposta será nesse formato. Beleza? Então, olha só. Nesse terceiro caso, como é que fica? Fica assim, ó. P, então Q, tá aqui, ó. Ou P, então R, tá aqui, ó. Certo? Agora, numa frase. Como é que isso fica numa frase? Olha só, olha aqui. Numa frase, isso vai ficar assim, ó. Você vai encontrar a banca, a Fundação Carlos Chagas, lá na hora da sua prova, ela vai cobrar da seguinte forma. Qual é a equivalência de João é alto e Pedro
ou Carlos são inteligentes. João é alto e Pedro ou Carlos são inteligentes. Como é que fica a frase? João é alto e Pedro é inteligente, ou João é alto e Carlos é inteligente. Beleza? Então, mais uma vez, para a gente reforçar essa ideia da propriedade distributiva. Mais uma vez, olha aqui, olha para cá.